Sim, se a criança tem história familiar de angioedema hereditário, ela deve ser investigada o mais cedo possível. Lembrando que se esse exame é feito antes de 1 ano, ele deve ser repetido após 1 ano de idade. Diagnóstico de certeza em criança antes de 1 ano de idade, só com estudo genético. Mas se a criança não tem sintomas e não tem história familiar, não tem por que investigar. Se ela tem, ela pode, o fato dela não ter sintomas com 2 anos, isso não significa que ela não tem angioedema, ela pode fazer parte daqueles 20, 30% de pacientes que não têm mutação genética, que é uma mutação nova, que não tem história familiar, e começar a apresentar os sintomas mais tardiamente. A gente sabe que 50% dos pacientes com angioedema hereditária começam os sintomas até o 10º ano de vida e mais 30% até a 2ª década de vida vão ter sintomas. E ainda existe uma pequena parte dos pacientes com angioedema hereditário, em torno de 10% dos casos, que nunca vão ter sintomas. São os pacientes assintomáticos, mas que têm a doença. Então, deve ser investigado, sim, se ela tiver história familiar. Eu vou aproveitar essa pergunta sua, Eli, e fazer da nossa paciente, aí, ouvinte, e fazer um alerta, né? É muito comum, não só em crianças, a gente ter familiares diagnosticados com angioedema hereditário e a família não é testada, né? Então, assim, a porcentagem de famílias que estão completamente testadas não chega à metade, 50%. Então, fica um alerta, você que tem angioedema hereditário, tem alguém na família que tem angioedema hereditário, que procure seu médico para investigação diagnóstica, porque é muito baixa a testagem da família como um todo, né? Então, fica aqui o alerta para investigar todo mundo. E vou aproveitar isso, Pedro, e ler um comentário de uma ouvinte nossa aqui, não vou dizer quem é, mas ela diz que é médica e paciente, e ela demorou 17 anos para fazer o diagnóstico a partir do início dos sintomas. Só queria também destacar, na prática, assim, a gente vê com frequência na infância a dor abdominal e os sintomas gastrointestinais. Às vezes são os sintomas iniciais e muitas vezes essas crianças vão no pediatra, é uma gastroenterite. Então, assim, lembrar disso também como, né, fazendo parte dos sintomas. Então, nesse cenário que a Eliana colocou, uma criança que já tem outros casos na família, se também pensar não só no edema subcutâneo, mas também episódios de dor abdominal e sintomas gastrointestinais podem já ser os sintomas iniciais. Gostaria de só complementar. Desculpa, Eliana. Desculpa. Pode falar, João. Só reforçando o que a Carla disse em relação às dores abdominais em crianças, né? É até um quadro bastante comum no angioedema hereditário, as crianças que fazem dores abdominais muito graves e agudas e são submetidas à cirurgia de apendicite, como se o diagnóstico dessa criança fosse uma apendicite, nada mais é do que uma crise de angioedema hereditário de intestino. Só complementando, gente, normalmente em crianças o quadro clínico é mais benigno, a gente não tem quadros tão graves quanto edema de laringe, geralmente é extremidades e dor abdominal crônica, e o pediatra tem que ficar atento para isso. Então, é isso, o quadro de edema de laringe não é comum na criança, mas a gente tem uma publicação muito emblemática de uma criança que nunca tinha apresentado sintomas e a primeira crise dela foi um edema de laringe que levou ao óbito. Então, a gente tem sempre que ficar atento para isso, tá?